Nosso querido Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta hora, por essa oportunidade. Ainda nesse sábado, ainda em tempo, queremos, ó Pai, erguer uma prece a Ti para que nos assista nesse momento, nesse grupo especial, que nessa hora se reúne, Pai querido, para um estudo, que o Senhor possa nos dar a graça, Senhor Deus, de estar presente com o Teu Santo e Bom Espírito, e possa, Senhor Deus, fazer-nos compreender todos os assuntos que aqui forem abordados pela tua graça, pela tua misericórdia. Fica conosco, Pai querido, dá-nos então a esperança, Pai querido, da logo volta de Cristo e que nós possamos estar preparados. E cada dia, cada palestra, cada assunto, cada reunião nossa, Senhor Deus, que nós possamos te honrar, te louvar e te bendizer, estando sendo preparados por ti para esse dia e para esse encontro. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, já faz 15 dias que nós tivemos o nosso último estudo. Não sei se recordam o que é que nós falamos. Eu até coloquei no grupo vários vídeos para nós vermos realmente onde é que nos encontramos na história profética. E nós já percebemos que, os irmãos já viram que este é um estudo que eu já fiz há uns anos, já está um pouquinho desatualizado. Mas nós já percebemos que o ano de 2015... Oi, minha amiga Eliane. Bem-vinda. Oi, minha amiga Belinha. Nós já percebemos que o ano 2015 foi um ano muito significativo. Lembram-se? Foi Sim. o ano em que o Papa falou na Assembleia Geral das Nações Unidas, vimos o vídeo, falou no Congresso americano, eu penso que também coloquei no grupo, saiu no jornal El Mundo, do dia 28 de setembro de 2015, dizendo o seguinte, em letras garrafais: América proclama a Francisco líder moral do planeta. Atenção! Também outra notícia que saiu mais ou menos na mesma altura, que dizia o seguinte, é do BDF Brasil de Facto, e diz o seguinte: Francisco, primeiro Papa efetivamente global, completa 10 anos à frente do Vaticano. Papa Francisco, o líder mundial. Foi uma mensagem da Unicinos. E, portanto, vimos que realmente o ano 2015 foi um ano extremamente importante. E eu penso que isto passou despercebido de muito adventista. As coisas passam por nós como povo e muitas vezes o nosso povo não dá conta. E nós até falámos, inclusivamente, só para recapitular, lembram-se de uma profecia de Balaão? Lembram-se que falámos da profecia de Balaão? Alguém se lembra? Sim. Muito bem. Onde é que ela se encontra? Não. Em que livro se encontra da Bíblia, a profecia de Balaão? Olha, Vou fazer um teste. isso tá Em Números 24, Números. 17. Muito bem. Quem falou foi a Glorinha? Fui eu, a Né? Vânia. A Vânia. Eu já anotei. Muito bem. Anotado. Parabéns. Parabéns, Vânia. Sim, senhora. Números 24, 17. Aquela profecia falava de uma estrela, não é? Que apareceria. Ela se cumpriu, mas quem é que deu conta do cumprimento dessa profecia? Apenas... Só os reis e os pastores, né? Exatamente. No caso aqui da estrela foram só mesmo os 3 reis que nem sequer eram do povo de Deus, nem sequer eram adventistas do 7º dia. Atenção. Estão a ver? A profecia muitas vezes está-se a cumprir e o povo de Deus está a leste do paraíso. Isto não pode acontecer connosco. Não pode. Então,
Em 2015 também aconteceu outra coisa. Portanto, eu já vos dei várias coisas. Esta é a sexta. A sexta, em 2015, foi o ano da saída da encíclica. 2015 saiu a encíclica Laudato Si. Já ouviram falar dela? Já falei muitas vezes aqui sobre ela. Em dezembro desse mesmo ano, foi assinado o tal acordo. Acordo de Paris, não é? Onde os países do mundo, a esmagadora maioria, concordaram em fazer com que aquilo que o Papa disse na encíclica fosse cumprido nos seus respectivos países. Sétimo acontecimento em 2015. Reparem, eu já dei 6, agora vamos para o sétimo. Não foi propriamente em 2015, mas foi em 2016. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do arcebispo Carlos Maria Viganò. Alguém já ouviu falar deste homem? Viganò, Muito bem, muito então falamos sobre conhecido. ele. Sim, Exato. Na altura, em 2016, ele era embaixador do Vaticano nos Estados Unidos. Carlos Maria Viganò. Era um veterano diplomático nas mais altas esferas. Ele sabia muitas coisas. E em 25 de outubro de 2020, portanto, já saímos de 2015, vamos para 2020, o arcebispo Viganò, que tinha na altura 79 anos, ele publicou uma carta aberta a Donald Trump. Essa carta está na internet para quem quiser consultar. Pois ele dizia o quê? Que queria terminar os seus dias com a consciência tranquila. Assim, ele escreveu essa carta e denunciou tudo o que ele viu e se desvinculou do Papa. Nesta carta, eu não vou ler a carta toda, como é lógico, ele diz o seguinte, prestem atenção. Senhor Presidente, permita-me dirigir-me ao Senhor nesta hora, na qual o destino do mundo inteiro está sendo ameaçado por uma conspiração global contra Deus e contra a humanidade. Isto foi no primeiro mandato de Trump. E ele continua e diz: um plano global chamado The Great Reset, o Grande Reset, está em andamento. O seu Quer dizer, arquiteto, como? o Great Reset, o que quer dizer isso? É o Novo grande começo. recomeço. É o grande recomeço. O O reset é reset. recomeço. Sim. O seu arquiteto, dizia esse arcebispo ao Donald Trump, o seu arquiteto é uma elite global que quer dominar toda a humanidade, impondo medidas coercivas com as quais vão limitar drasticamente as liberdades. Isto foi em 2020. Estamos em 2026. Passaram 6 anos. E naquela Belinha, altura, ele sim. escreveu essa carta para o Trump ou denunciando o Papa? Eu não entendi direito. Não, é o arcebispo Carlos Maria Viganò que está a escrever a carta, escreveu, na altura, ao Donald Trump, denunciando este plano global, percebem? Como se, penso eu, que ele não sabia que Donald Trump não estava ao corrente disto, naquela Entendi. altura. Será Nós que já esse homem sabemos, ainda vive? eu penso que ele já faleceu. Não sei se foi morto, penso, agora também não estou certo. Este plano já sabemos que está em marcha e é do conhecimento público, porque foi publicado também na revista Time e já foi, inclusivamente, este tema foi um tema central da reunião dos líderes mundiais de economia e política. Foi também o título do Fórum de Davos de 2021. Portanto, estão a ver que isto é do conhecimento público. Agora a minha pergunta é,
quem planeou esse grande reset da economia? Quem planeou? Três. O papado? Como? Foi o papado? São três instituições. E prestem atenção ao que eu estou a dizer. Instituições. Três. Uma delas, Fórum Econômico Mundial. Outra, Fundo Monetário Internacional. Outra, Organização das Nações Unidas. Estas são as três grandes organizações que, unidas, planearam fizeram este plano, não é? Dali, Este plano, por favor. sim. Fórum Econômico Mundial. Sim. Fundo Monetário Internacional Ok. e a ONU. Ok. Agora a minha Obrigada. pergunta é, ok, isto é no nosso mundo, mas será que este governo está na Bíblia? Ou não? Está ou não? Deve estar, Belinha. Deve estar. Gostei da resposta. Eu vou pedir, por exemplo, ao Adenis que abra em Apocalipse 17, 12, 13 e 17. A Célia pode abrir em Apocalipse 13, 12. E o irmão Cícero, não sei se está com a sua Bíblia aí perto. Já vou pegar, só um minuto. Ok, Apocalipse 13, 7. Irmãos, prestem atenção, são textos que nós conhecemos Eu muito sou do bem. Apocalipse? É Apocalipse 13, 7. Ok. Bom, Belinha, antes de continuar, eu só queria dizer que o Carlos Maria Vigano ainda é vivo, tem 85 anos. 85. Ok, muito obrigada, Vera. Muito obrigada. Não sei como é que ele está vivo, mas está vivo. Pronto, ok. Glória a Deus. Então, Adenis, Apocalipse 17, 12, 13 e 17. Posso ler? Sim. Os 10 chifres que tu vistes são 10 reis que não receberam ainda o reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Verso 13. Estes têm um só propósito e darão a seu poder as forças da besta. E o verso 17 diz o seguinte: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram a vontade e concordar e dar ao seu reino a besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. Muito obrigada. Já repararam o que é que está aqui? Nós temos duas coisas diferentes. Temos os reis, poder político, temos a besta e eles têm uma mesma intenção. Já repararam? Eles têm uma mesma intenção. Eles estão mancomunados com um propósito comum. Já repararam? É um plano. Qual é o plano deles? Diz aqui: entregarão o seu poder e autoridade à besta. O projeto é este, o plano é este. Agora, já não sei a quem é que eu pedi, é a Célia, Apocalipse 13, 12. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Muito obrigada. Está aí uma palavrinha muito interessante. Obrigava o quê? Perdi-me. Ou forçava, não é? Sim, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem. Então, A primeira besta. lembram-se o que é que nós lemos há pouco, que o Carlos, o arcebispo Viganó disse? Ele disse que, vou repetir,
O seu arquiteto é uma elite global que quer dominar toda a humanidade, ou seja, a Terra e os que nela habitam, impondo medidas coercivas com as quais vão limitar drasticamente o quê? As Liberdade. liberdades. O que é que a Célia acabou de ler agora? Vão forçar. Estão a ver? Estão a ver aqui as coisas? Ok, muito bem. Irmão Cícero, Qual que é? 13:7. 13:7. Eu achei que era 7:13. 13:7. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Muito obrigada. Então estão a ver aqui que há um forçar e há um exercer da autoridade. Agora, será que isto foi projetado? E se foi projetado, por quem foi? Em 2009, prestem atenção porque nós agora vamos ter aqui muitas informações que eu já falei algumas vezes com algumas pessoas, mas agora eu vou-vos dar as referências. 2009, o Papa disse alguma coisa na encíclica Caritate in Veritate, o Papa Bento XVI. Alguém aqui tem essa encíclica, Caridade na Verdade? Não. Eu tenho. Portanto, eu posso falar com consistência porque eu tirei isto da encíclica. O parágrafo 67 diz o seguinte: prestem atenção às palavrinhas porque eu há bocadinho já referi aqui uma. E então ele diz, para o governo da economia mundial, diz-vos alguma coisa? Fórum Económico Mundial. Então ele diz, para o governo da economia mundial, para realizar um oportuno e integral desarmamento, tem a ver com guerra, desarmamento, 2, a segurança alimentar e a paz, 3, para garantir a salvaguarda do ambiente, 4, e para regulamentar os fluxos migratórios, 5, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. O que é que ele estava a pedir? Uma autoridade política mundial para tratar destes assuntos todos. Economia, desarmamento, alimentação e paz, o ambiente e os fluxos migratórios. Quem acham que seria essa autoridade? Ora. Ele mesmo, né? Lembram-se, no primeiro estudo que nós fizemos, e a irmã Ana Maria está a abanar a cabeça, que sim, não é verdade? Diz-nos o espírito de profecia, irmãos. Isto aqui não é ninguém que está a dizer, é o espírito de profecia. Em Eventos Finais, capítulo 9, página 131.5, diz assim: contudo, ao mando de um chefe, o poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa das suas testemunhas. Essa união é cimentada pelo grande apóstata. Ao mando de um chefe, o poder papal. É ela que diz. Então estão a ver que a profecia está a mostrar, não é verdade? Está a mostrar que está corretíssima. Algum comentário? Vamos avançar. Agora, em 2015, a encíclica Laudato Si, no parágrafo 237, o Papa João Paulo II diz o seguinte: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia
à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo e com os outros e com o mundo. Assim, o dia de descanso, cujo o centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Estão a ver aqui estas duas vertentes? Natureza e dos pobres. Reparem, não sei se se recordam, nós tínhamos visto no livro Eventos Finais, a natureza tem a ver com o clima? Tem. E os pobres? É uma questão social? É. Lembram-se disto? Eu sei que já foi há 15 dias, mas de qualquer forma falámos sobre isto. Então, em outubro de 2023, portanto, estamos a chegar mais perto, não é? Chega mais perto. O Papa lançou uma outra encíclica, este Papa agora, que é a Laudato Deum. E no parágrafo 35, reparem o que ele diz. Quando se fala de uma possível forma de autoridade mundial, então reparem que ele está a dizer que fala-se disto, regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Uau! Olhem o que ele diz. Falamos sobretudo de organizações mundiais. Lembram-se o que eu disse há pouco? São organizações. Então ele diz, falamos sobretudo de organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome, lá está os pobres, e da miséria e a justa defesa. Digam-me uma coisa, nós já vimos 3 organizações, não é? O Fórum Económico Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a ONU. Mas falta-nos aqui uma. Qual é? Também é mundial. A Organização Mundial da Saúde? Exatamente. Organização Mundial da Saúde. Lembrem-se o que é que ele diz na Laudato Deum. Organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e a miséria e a justa defesa. Então, o que é que eles querem? Que estas organizações tenham autoridade para decretar o que é que o mundo inteiro precisa fazer. Mas a Organização Mundial de Saúde é uma entidade privada. É uma entidade dotada privada, de poder. mas ela está ao de serviço. Poder. Claro. Como? Dotada, deram poder para tal, mas é uma entidade privada que não vale nada, né? Na minha opinião, não vale nada. Isso aí, para mim, é zero, a mesma coisa. Mas eles têm poder. Tem poder, mas eu não terminei o parágrafo. Não faz mal, não faz mal. Eu vou repetir. Falamos sobretudo de organizações mundiais. Irmãos, isto é o Papa que disse na encíclica. Isto é importante. Organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. O importante é estarem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. Estamos a entender o que é que está aqui. Parágrafo 42 da mesma encíclica, ele diz: trata-se de estabelecer regras universais e eficazes para garantir esta proteção mundial. A palavra mundial, universal, global está sempre aqui. Parágrafo 52 da mesma encíclica diz: hoje podemos ainda afirmar que os acordos
estava a falar das COPs. Podemos hoje ainda afirmar que os acordos tiveram um baixo nível de implementação. E eu pergunto, porquê? E ele responde, porque não se estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações. O que é que ele está a pedir aqui? Quem violar as regras ditadas por essas autoridades vai ter que receber sanções. Isto já foi em 2023. Será que esse governo mundial já foi formado ou ainda está para se formar? O que é que os irmãos acham? Eu creio que já Acho que já formou. foi formado. Em 2024, vai fazer 2 anos agora, dia 22 de setembro, foi feito uma coisa chamada o Pacto do Futuro, na ONU. Já ouviram falar do Pacto do Futuro? Não. Irmãos, foi há 2 anos atrás. O povo adventista não está a acompanhar isto. Na generalidade, alguns estão atentos, estão acordados. Foi feito o Pacto do Futuro. Nesse pacto, irmãos, prestem atenção, é dado às Nações Unidas autoridade para agir em certas emergências mundiais. Isto está escrito em agenciabrasil.cbc.com.br com o título Líderes Mundiais adotam pacto com 56 ações para o futuro do planeta. Nos eventos finais, capítulo 1, página 11.2 diz: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Nós já estamos a vivê-las. Alguém quer dizer alguma coisa? Irmãos, neste novo governo, tudo será diferente. O grande reinício, o grande reset. É como quando um telemóvel bloqueia, já vos aconteceu certamente, não é? E nós temos que desligá-lo e reiniciá-lo. Percebem? É a mesma coisa. Mas a boa notícia, não é tudo mau. A boa notícia, prestem atenção que isto é que é bonito, a boa notícia é que nós sairemos desta situação resetados, ou seja, reiniciados. Nós, povo de Deus, ou seja, purificados, com caráter puro e íntegro para o novo mundo, ou seja, a nova terra. Portanto, não tínhamos preocupação, não tínhamos medo. No livro Parábolas de Jesus, no capítulo 29, página 224.2, diz o seguinte, nós já conhecemos este texto, mas eu vou lê-lo para os irmãos poderem registar. Numa crise é que o caráter é revelado, não é formado, é revelado. Então, se a crise se aproxima e o caráter é revelado na crise, quando é que ele tem que estar a ser formado? Hoje. Hoje. E para isso contribuem várias coisas, os problemas na igreja, com os irmãos, com a família, uma doença, etc, etc. Na meditação matinal, Maranata, Aí do tem dia que 20, ficar desvinculado, não pode mais estar ligado ao sistema, nem nada. exatamente, Dependente. é para lá que Deus nos está a querer levar, Vanir.
Então, na meditação matinal Maranata, do dia 22 de setembro, na página 277.3, diz o seguinte: o tempo da angústia é o crisol. Sabem o que é um crisol? Sim, sim. É onde se É onde se aquece principalmente o ouro ou a prata. ouro, exatamente. Então, reparem, prestem atenção, o tempo de angústia é o crisol que há de pôr em relevo caracteres semelhantes aos de Cristo. Destina-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e suas tentações. Então, o que é o crisol? É o tempo de angústia. Ou seja, não é que Deus queira fazer-nos passar por isso, mas tem que ser. Tem que ser para nos purificar. E como diz aqui, pôr em relevo os caracteres semelhantes aos de Cristo. Alguma pergunta? Porque agora vamos entrar na continuação do tema, mas vamos entrar num outro subtítulo. Alguma pergunta? A pergunta que eu queria fazer é Maranata 22/9? É 22 de setembro. Tá bom, obrigada. De nada. Não é bem uma pergunta, era só um comentário, e não é com relação a isso. O arcebispo do Maria, Carlo Maria, tal. Ele foi excomungado em 2024. Foi. Isso foi logo, assim, a partir do Foi momento em que excomungado porque ele... ele está contra o Papa, não quer seguir as leis do Papa. Sim. É Ele forte. revelou a pedofilia, tudo que faz e o Papa não faz nada. Sim. Muita dentro de Roma. Ele estava e está contra. Ok, muito bem. Então agora vamos passar para um outro, dentro do mesmo assunto, mas para um outro subtítulo que tem por título Os Dois Cercos. Voltamos aos eventos finais, capítulo 9, página 134.5. Irmãos, isto eu estou a trazer-vos pelo seguinte, é que isto são as profecias que nós já temos. Mas nós já as conhecemos, só que precisamos de as identificar na vida do dia a dia. Percebem? Não vai acontecer connosco aquilo que aconteceu com a profecia do Balaão, que as únicas pessoas que identificaram a profecia foram 3 reis pagãos. Ok? Não pode acontecer isso connosco, nós já não temos outra oportunidade. Então, em Eventos Finais, capítulo 9, diz: a história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana será estabelecido como. Aqui é que está o interesse. Como? Ela diz, como o foi a estátua de Babilónia. Estão a ver aqui o paralelo? O domingo vai ser estabelecido como foi a estátua de Babilónia. E nós Eventos já finais. Sim, digam. Estou marcando aqui, ó. Eventos finais, capítulo 9, página 134.5. Ou seja, o que eu ia dizer era, se vai repetir com relação à estátua da Nabucodonosor, vai-se repetir tudo. Sim. Obrigatoriedade em guardar aquele dia, obrigatoriedade em fazer o que eles dizem, se não for, e por aí fora. Então vamos aqui pegar um bocadinho no capítulo 3 de Daniel, nós já sabemos que está no capítulo 3, e vamos ver aqui 8 pontos comuns para nós percebermos como é que vai ser estabelecido o primeiro dia da semana. Primeiro, em Daniel 3 havia ou não havia um governo mundial? Havia. Como é que ele se chamava? Nabucodonosor. Babilónia. Ou Chamava-se Babilônia. Babilónia. Ok. Tinha todo o poder? Tinha. Sim. Tinha todo o poder. Aliás, ele governava 120 países, que eram as províncias, chamadas as províncias
de Babilónia. Agora, quero salientar aqui 8 pontos. Primeiro, um rei-chefe, está no versículo 1. O que é que nós vimos há bocadinho? Ao mando de um chefe, o poder papal. Então temos aqui um paralelo ou não? Como é que vai ser estabelecido o primeiro dia da semana? Tem que haver um chefe, uma autoridade. Prestem atenção. Segundo, esse chefe tem todo o poder. Vimos isso no versículo 4, na última parte do versículo 4 de Daniel 3. Agora estamos só no Daniel 3. Terceiro, com todo o staff, com todo o governo reunido. Lembram-se? Que ele reuniu os sátrapas, os prefeitos, os legisladores, os juízes. Lembram-se disso? Então aqui temos, terceiro. Quarto, havia um local para essa reunião. Não era? Temos isso na última parte do versículo 1. 5. Havia uma imagem para adorar. Versículo 5. 6. Havia uma ordem para cumprir. Versículo 4, primeira parte. Uma ordem para cumprir. 7. Havia sanções ou punições aos dissidentes. Versículo 6. Havia ou não? 7. Este era o ponto 7. Ponto 8. Havia 6 instrumentos que tocavam uma sinfonia. Estão a tomar nota dos pontos, irmãos? Depois vejam o estudo. Havia instrumentos que tocavam uma música, uma sinfonia. Este é o quadro que Ellen White diz que esse cenário vai se repetir. Porque ela disse, a história se repetirá. Lemos há pouco em Eventos Finais. Segundo cenário. Eu peço, por exemplo, pode ser, não sei se o Aldo está disponível para ler Lucas 21, 20 e 21. Lucas Aldo, está 21. disponível? Não. Eu? Aldo? Então, vou pedir à Geórgia. Pode ser, Geórgia, Lucas 21, 20 e 21? Pode, tá um pouquinho de barulho aqui, mas pode. Não, mãe, tranquilo. Ok. Eu abri aqui que eu tô sem a Bíblia. Eu tô em Itajaí. Tô Ok. Então, posso pedir à Eliane, se tu quiseres? Pode sim. Lucas, 21, 20 e 21. Lucas 21, 20 e 21. Lucas 21, versículo 20 e versículo 21 diz assim: Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Muito bem. Irmãos, este é um segundo cenário. Nós há pouco já vimos o primeiro cenário, que é Daniel 3, certo? Agora estamos a ver Lucas 21, 20 e 21. Eu estou sem câmara para os irmãos perceberem uma coisa. Estamos aqui a falar de Jerusalém, certo? Mas Jerusalém teve quantos cercos? 2. Jerusalém teve 2 cercos. Um no ano 605 a.C., foi apenas um aviso. E depois, no ano 587, foi o segundo cerco, já não foi um aviso, foi um juízo, foi a destruição.
Percebem? Alguns tinham sido levados cativos para a Babilónia no ano 605 e muitos outros, quando foi a quase completa destruição, no ano 587. Portanto, houve quantos cercos? 2 cercos. Agora, a Eliane leu que quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabem que é chegada à sua desolação. Não foi o que ela leu? Foi. Se Ellen White diz que a história se repetirá, significa que agora haveria outros 2 cercos, certo? Mas desta vez já não é pela Babilónia, é por Roma. Roma. O primeiro cerco foi no ano 66. Não foi o primeiro cerco, foi um aviso, Seste o galo. Lembram-se? Tudo isso está no grande conflito. Capítulo 1. E eu vou ler para os irmãos, página 29.3. Grande conflito, capítulo 1, página 29.3, e diz o seguinte: apareceram sinais e prodígios prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. E no parágrafo seguinte, 30.1 diz: durante 7 anos, um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e as noivas, uma voz contra o povo. Esse ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém! Ai, ai dos habitantes dela! O seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto, no cerco que havia predito. Então o que é que nós temos aqui? Houve efetivamente um primeiro cerco no ano 66 que se desfez, foi um aviso, e um segundo cerco 3 anos e meio depois, por Tito, e uma destruição completa. Mas antes disso, houve um profeta que avisou. Será que no primeiro, quando Babilónia se preparava para atacar, também houve um profeta que avisou, ou não? Sim, Jeremias, muito bem, eu vou ler em Jeremias. Jeremias foi o profeta que faz paralelo com este homem que nós acabamos de ler agora. Então, aqui no capítulo 27, versículo 12 e 13, diz o seguinte: e falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras: metei os vossos pescoços no jugo do rei de Babilónia e serviu a ele e ao seu povo, e vivei. Porque morrereis tu e o teu povo à espada, de fome e de peste, como o Senhor disse acerca da nação que não servira ao rei de Babilónia. Então estava ou não estava a ser feito um aviso?
Mais tarde, com Roma, também aconteceu a mesma coisa. Este homem avisou durante 7 anos que Jerusalém iria ser destruída. Existe aqui um padrão. Existe um padrão. E nós vamos ler aqui, eu vou-vos ler aqui vários textos, tomem nota. O primeiro é da Revue and Herald, de 1898. Revue and Herald, 1898, que diz: os mesmos eventos que ocorreram por ocasião da ruína de Jerusalém terão lugar outra vez. Faremos bem em ler outra vez o capítulo 1 do Grande Conflito. Será Grande que então vai conflito. ser Jerusalém Como? hoje ou Roma? A Não destruição percebi. como Jerusalém A destruição vai ser mundial. mundial. Muito à semelhança do que aconteceu com Jerusalém. Vamos ver, Grande Conflito, capítulo 1, página 36.2, e diz o seguinte: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Capítulo 1 do Grande Conflito, página 25.3, diz o seguinte: a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Está a falar de Mateus 24 e Lucas 21. A profecia era dupla. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. O outro livro, Maior Discurso de Cristo, ou Pensamentos sobre o Sermão da Montanha, que é a mesma coisa, capítulo 5, Maior Discurso de Cristo, capítulo 5, página 120.3, diz o seguinte: a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que tiveram o seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. Estão a ver? E novamente, na Revue and Herald de 1898, diz: assim será novamente, mas é sobre o sábado do 7º dia que a batalha será travada. Irmãos, se nós não atentarmos para esses detalhes, nós ficaremos boiando na história, sem saber onde é que nos encontramos. Vamos continuando, indo e voltando da igreja e não sabemos onde é que estamos na história profética e achamos que está tudo igual. Por isso, o nosso estudo tem por título Onde nos encontramos na história profética. Lembram-se de nós termos falado aqui, lá em Daniel 3, dos instrumentos que foram tocados lá na Babilónia? Quantos eram? 6. Daniel 3:5. Eram 6 instrumentos. E lembram-se também que a profetisa disse que a história se repetiria. E lembram-se também que ela disse: o primeiro dia da semana será estabelecido como foi a estátua de Babilónia? E a estátua não foi estabelecida com música, com uma sinfonia de 6 instrumentos? Agora tomem nota para verem um vídeo que tem por título Laudato Si, Introdução, Estrutura e Método. São 7 vídeos. Eu não peço que vejam os 7, mas vejam o primeiro. Ao minuto 1:45, querem que eu repita? Quero. Laudato Si, Introdução, Estrutura e Método.
É o Tem no primeiro. YouTube isso? Está no YouTube. Introdução, estrutura E método. e método. É o primeiro vídeo. No minuto 1:45, prestem atenção a isto. Diz o seguinte: uma sinfonia ao planeta Terra. Melodia dos pontos e contrapontos, espiritualidade ecológica. Uau! Estão a ver aqui a repetição do Daniel 3? Dos instrumentos. Ela fala de sinfonia, melodia, pontos e contrapontos. Vejam do minuto 1:45, se não quiserem ver mais nada, até ao minuto 3:40. E no vídeo 7, os vídeos são curtos. Eu dei-me ao trabalho de os ver todos. No vídeo 7, diz o seguinte. Aliás, é uma música que fica na cabeça. Diz assim, tudo está, a música é assim, tudo está interligado como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Esta é a música. Então diz, tudo está interligado. Esta é a tónica da sinfonia escrita pelo Papa Francisco. A encíclica Laudato Si é uma declaração de amor ao planeta Terra. Estão a ver como as coisas estão? Tal e qual. É engraçado que não é uma declaração de amor a Deus. É ao planeta Terra. Panteísmo. E o título da encíclica, que é Laudato Si, significa louvado sejas. Mas ele está-se a referir à Terra. E quanto à sinfonia? Sinfonia, melodia, tem a ver com instrumentos musicais. Diz a Denis. Na verdade, vamos dizer assim, a alusão não é ao planeta Terra, é ao príncipe desse mundo. Pois, exatamente. Então reparem que em Daniel 3, na estátua, temos 6 instrumentos. A encíclica Laudato Si tem 6 capítulos. Cada capítulo é como se fosse um instrumento. 6 capítulos, 6 instrumentos. E quando chegamos ao 6º capítulo, que corresponde ao 6º instrumento, o que é que lá dizia? Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, vos prostrareis e adorareis a imagem. Daniel 3:5. O que é que estamos à espera? Esse instrumento para tocar. Exatamente, do 6º instrumento. Eu acho que nós vamos ficar por aqui. Eu tenho aqui mais coisas, mas acho que vamos ficar por aqui. Estamos já ao final da nossa hora. Não sei se algum de vós tem algum comentário a fazer. É muita coisa. É muita mais coisa, uma não é? hora aqui. É muita informação para você aprender de uma vez. Pois é. Mas isto vai ficar gravado, graças a Deus. Os irmãos Ótimo. podem rever. Temos muitas mais informações para dar para a semana, já sabem. Vamos continuar, vamos orar e depois, se alguém quiser dizer alguma coisa, pode fazê-lo. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, nós estamos muito gratos
Porque o Senhor tem um povo que está atento, não está dormindo, está atento aos acontecimentos que estão a ter lugar neste mundo e está a perceber que realmente estamos a chegar a um tempo em que o nosso caráter precisa de estar bem purificado, bem trabalhado, muito à semelhança do de Jesus. Tudo isto que acabamos de estudar é para nos dizer que Jesus precisa mesmo habitar em nós e que o amor, que é a base do seu reino, precisa reinar supremo em cada um de nós. Que o Senhor tranquilize o nosso coração. Nada temos a temer. O próprio Jesus nos disse: não temas, não temas. Eu estou contigo, eu estou no barco. Vai vir uma tempestade, sim, mas eu estou convosco. Por isso, que o Senhor nos ajude a levar também esta informação a outros irmãos. E, Pai, pelo amor do seu nome, eu suplico que o Senhor desperte o seu povo, enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.